A tokenização, ela de fato é infraestrutura, é governança e é o jogo de distribuição. A infraestrutura de tokenização é o que vai trazer novos papéis para agentes de mercado e que vão ter vantagens em um desses pontos. E eu acrescento até mais um, né? A originação, a governança e a distribuição das operações. Primeiro vem a estrutura e depois vem a via onde toda essa estrutura se conecta, com quem que essa estrutura se conecta. Só que a infraestrutura ela é invisível, ela é transparente aos olhos, né, das pessoas que enxergam as duas pontas, né, ou a originação ou a distribuição. A grande mudança nesse aspecto é agora o momento de implementação de infraestrutura, para que daqui a pouco nem se fale mais em token, é investimento. Estamos aqui no Block BR Insight e o tema desse episódio é o que realmente está acontecendo no mercado de tokenização. E eu estou aqui com o fundador da Block BR. Seja muito bem-vindo ao Block BR Insight, Cássio. Muito obrigado, Eric. É um prazer estar aqui, né, nesse espaço Block BR, que a gente tanto pensou com carinho e pensando também, né, que tipo de informação que a gente ia trazer para quem vai nos ouvir, quem tem curiosidade sobre tokenização, sobre o mercado, enfim. Então, esse é o primeiro, né, de muitos, e eu fiz questão de participar, né, justamente para trazer aqui uma visão mais realista, né, do mercado. Estamos em 2026, a gente completa aí quase 5 anos de mercado e muita coisa aconteceu, né, nesse meio tempo. E não só no mercado de tokenização, mas no mercado geral, né? Olha os casos, né, que estão por aí no Brasil e mundo afora. Então, um baita prazer poder participar e fazer esse podcast. Espero que seja muito bom para todos que irão nos ver e ouvir. E é isso aí, tokenização é buzz ou já virou infraestrutura? E depende por quem o vê, né? Quem a vê, né? Então, se as pessoas que acham que tokenização é fazer tokens, essas pessoas estão muito atrasadas, né? A tokenização, ela de fato é infraestrutura, né? É governança e é o jogo de distribuição, né? Então, a infraestrutura de tokenização é o que vai trazer novos papéis para agentes de mercado e que vão ter vantagens em um desses pontos, né? E eu acrescento até mais um, né? A originação, a governança e a distribuição das operações. Legal. E você falou de 5 anos de mercado. O que mudou de 2021 para 2026? 2021 a 2023, né, ainda era um ambiente muito exploratório. Né, muitos MVPs, todo mundo testando alguns produtos, alguma aplicabilidade no mercado, né, 90 e poucos % caíram. 2024, 2025 foi um momento ali, eu diria, mais regulatório, né, onde você tem lá um olhar Banco Central, CVM, SEC, enfim, e outros reguladores mundo afora também, olhando, né, em como que a tokenização seria aplicada dentro de alguns pacotes de produtos financeiros, né. E boas iniciativas surgiram no mercado a partir do segundo semestre de 2025 e 2026 prova-se, né, a tokenização como infraestrutura de fato, né? Então, essa foi a grande mudança. Em linhas gerais, essa foi a grande mudança, né, a grande evolução do mercado de lá para cá. E ao longo dessa transformação, o que você percebe que as pessoas, as empresas vêm errando? Bom, as pessoas tendem a imaginar a tokenização como uma nova via de liquidez, né, que não estão erradas. Mas a gente, nesse momento, o mercado ele passa por uma transformação. É como se é como se você tivesse uma casa de rua e você precisasse ligar uma tubulação de gás, né, o que antes você usava botijão de gás. Então, eu faço essa similaridade, né? Porque primeiro vem a estrutura, né? E depois vem a via onde toda essa estrutura se conecta, com quem que essa estrutura se conecta. Então, só que a infraestrutura ela é transparente, ela é invisível, né? Então, ela é transparente aos olhos, né, das pessoas que enxergam as duas pontas, né? Ou a originação ou a distribuição. Então, a grande mudança nesse aspecto é
agora é o momento de implementação de infraestrutura, para que daqui a pouco nem se fale mais em token, né? É investimento. Então, Cássio, o que é a tokenização de verdade? O que você acredita que tem funcionado? A tokenização é você reestruturar, reconstruir uma operação, né? A lógica da operação. Tá? Não é você empacotar um ativo. Né? Então, quando eu cito a reconstrução, eu estou falando desde a característica do ativo, a transparência, a segurança, os processos, o fluxo de processamento de todos os participantes que trazem mais segurança e aderência para uma oferta pública, tornando, né, o mercado de capitais mais seguro. Hoje a palavra é segurança, né? Não é nem inovação ou evolução de mercado. A palavra central é segurança e governança. Então, a grande mudança dentro desse mercado vem justamente na reconstrução da lógica da operação e como esse ativo ele pode ser estruturado ou reestruturado para uma oferta pública. E quem pode fazer a reestruturação desse ativo? Né? E quem vai distribuir através desse ativo também tem uma camada de governança para poder ter a revolvência, né, desse capital ou ter a liberdade de sair e ir para outro ativo, enfim, por aí vai. Né? Traz uma liberdade maior, traz um resultado maior também, e eu diria que não só a descentralização de papéis de agentes do mercado, podendo prover, né, ou a originação ou o fluxo de processo do ativo, de processamento do ativo ou a distribuição, mas traz uma autonomia, né, uma qualidade, uma autonomia muito maior. Tokenização ela não é uma nova layer, ela é uma nova estrutura, tá, dentro de um mercado que vai implementar cada vez mais por conta da eficiência. Eu gosto de citar um ponto também, que é os bancos, gestoras, family offices e todo o mercado institucional, ele está muito habituado com o sistema legado. Né? E esse sistema legado demora muito tempo para que essas empresas, essas instituições entendam a tokenização. Muitas delas trazem times de digital assets, mas o time de digital assets tem pouco conhecimento sobre as áreas mais tradicionais das instituições. E essas áreas, embora se comuniquem frequentemente, elas têm um problema muito grande, né, de conseguir conectar esses pontos. E a tokenização ela tá aí a infraestrutura de tokenização está aí para isso, para conectar essas áreas, entender os papéis, as resoluções, as licenças, a aplicabilidade dessa nova dessa nova estrutura para essa governança mais eficiente, e aí sim trazendo um resultado melhor para a própria instituição. Ô Cássio, a regulação ela está travando ou está ajudando o mercado? A regulação não atrasa, a regulação seleciona quem fica. Tá? Quem ainda não entendeu porque ou não sabe jogar o jogo ou porque ainda está muito na tese de Web3. Essa questão da CVM 88, o que você enxerga sobre isso? CVM 88 foi um marco muito importante para o nosso mercado, embora, né, tem algumas reticências aí em relação a utilizar uma regra de crowdfunding, mas ela evoluiu bastante, né, e ela possibilitou uma abertura de mercado. Né, eu enxergo várias securitizadoras podendo fazer uma oferta pública em uma plataforma própria, quem trabalhava com crowdfunding também podendo aproveitar o mercado de crédito e até mesmo entrando ali um pedacinho do mercado de capitais. Ela foi muito importante. E hoje no mercado você tem dois tipos de oferta pública, né? Ou via 160 ou via CVM 88. Tá? Então ela, para nós, né, para o nosso mercado, foi bem interessante e funciona bastante. E como que você enxerga o novo papel do Banco Central com os ativos virtuais? O institucional ele entra no mercado quando ele entende que o mercado está preparado para ter responsabilidade fiduciária, governança, enfim. E o Banco Central é iminente, né? O Banco Central tem uma participação mais efetiva ali nos ativos digitais, mas ainda era muito cedo para entender também como que o mercado iria se desenvolver.
A gente está falando de um país onde tem muitos conflitos, né? Então, quando você olha de uma forma macro para o mercado, você enxerga todos os agentes de mercado são dependentes de alguém ou têm conflito com alguém, né? Então, você imagina um posicionamento de um banco central, né, para olhar para isso e falar, opa, se eu for por aqui, eu prejudico esse lado, se eu for por aqui, eu prejudico esse, se eu for por aqui, então é um papel dificílimo, né? Enquanto a CVM está olhando para as ofertas, o Banco Central está olhando para quem que está por trás, né? Hoje, assim, o que acontece? Agora tem a regra das FASPs, né, que acho que até uma próxima pergunta, né? E que vai separar, né, muito o mercado. Vai ficar quem está preparado mesmo. Então, eu acho que já está ficando quem está preparado, quem já está no mercado, quem já está mais consolidado. E é isso que o Banco Central quer, né? Ele quer selecionar poucos e ter um controle cada vez mais efetivo de confiança, inclusive, com quem está operando dentro desse setor. Onde estão as oportunidades reais no mercado hoje? O dinheiro está em crédito estruturado, ativos reais com previsibilidade e operações que já nascem com a distribuição clara, né? O que eu quero dizer com isso é que o mercado olha muito menos para a narrativa e muito mais para o fluxo. Tá? Então, um exemplo claro disso é as oportunidades do mercado, né? Muito se discute sobre FDIC, a tokenização de um FDIC, o que é melhor, o que é pior, que estrutura de ativo, né? Que instrumento, né, eu utilizo para fazer uma tomada de crédito a partir da estruturação. E a discussão hoje, o Brasil ele muda tão rápido, o tempo todo, né, e que amanhã pode ser que o instrumento B seja melhor do que o A. E não tem o melhor ou o pior, né? Tem a estrutura, tem o tipo de ativo que se encaixa melhor em um tipo de estrutura. Tá? E essa estrutura vai trazer uma eficiência, uma segurança maior para o fluxo da operação. E claro, né, quando a gente fala... traz mais previsibilidade também? Traz mais previsibilidade a partir do momento que você tem um compliance, uma análise de risco, uma ciência sobre o ativo, né, com as garantias colaterais, enfim. E você já tem um canal de distribuição. Né? Não adianta querer tokenizar e ficar batendo na porta do mercado para distribuir. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Né? Quem tem o dinheiro tem mais facilidade para desenvolver essas camadas de tokenização para que tudo aconteça de uma maneira mais fluida. Cássio, e onde é que entra a infraestrutura nesse processo? Bom, sem infraestrutura não escala, não distribui, não liquida. A infraestrutura é o componente essencial para todo esse fluxo, né, acontecer do início ao fim. Né? E, de novo, trazendo toda essa governança, o agente de mercado que irá começar a operá-la. Eu faço até uma analogia, né? Quando eu falo muito sobre infraestrutura de tokenização, e ela é super invisível aos olhos, né? Porque até recentemente me pediram, e frequentemente me pedem, né? Poxa, traz os ativos que vocês têm, a gente quer olhar a distribuição e tal e tudo mais. E os ativos são dos clientes que consomem a nossa infraestrutura e que já tem a distribuição, né? Então... é muito interessante isso, porque é super invisível, né? E até uma analogia. Se eu for na sua casa, eu não vou perguntar para você, tipo, nossa, como que sai a água da caixa você vai querer beber água, né? e sai na torneira, entendeu? Eu quero beber água, entendeu? Então, esse é um ponto interessante. É placa solar que você usa ou é energia elétrica? Entendeu? E aí, que tudo isso faz parte da infraestrutura, né? Então, é isso que a gente vem construindo. Então é um processo bem interessante que ela que faz, é responsável, né, por todos esses processos. Cássio, por que boas operações elas ainda não saem do papel? Porque falta uma distribuição estruturada e também porque não basta ter um bom ativo. Né? Os bons ativos já estão dentro de fundos.
Só que o que vem acontecendo dentro desse mercado também é que esses ativos, né, os tomadores de crédito dentro de fundos já começam a enxergar uma estrutura própria para poderem fazer oferta ou terem uma conexão direta com o fundo próprio. Né? Então, o mercado está se abrindo. Eu acho que desde a evolução do BaaS, a tokenização ela vem para trazer um crescimento exponencial, assim, destravando o mercado de capitais em todas as esferas. Então, existe um gargalo, porque a distribuição ela ainda depende de poucos canais, mas tem muita gente construindo o próprio canal. Comenta também dessa nova lógica de distribuição. Lógica de distribuição, ela está muito mais voltada para o interesse próprio na estruturação. Né? Então, não adianta, né, um tomador de crédito ter a própria estrutura. Falar aqui uma incorporadora. Né? A incorporadora querer ter a própria plataforma para fazer oferta. Eu não acredito nisso. Tá? É muito melhor e mais eficiente. Tudo bem, sai do fundo, vamos tentar um dinheiro mais barato, mas o dinheiro está no institucional. A gente não olha para varejo. Tá? Embora essa descentralização de papéis vem fazendo com que a BlockBR tenha um crescimento aí bem interessante com os nossos ESAIs. Né? Então, quem que são esses caras? São assessores de investimentos, né? E aí eu falo um pouquinho, né, dos gargalos do mercado tradicional. Assessores de investimentos que enxergaram a oportunidade de fazer o papel de uma corretora com as devidas licenças, com a devida estrutura de todo o fluxo de processamento também, e aproveitando a carteira que ele já trabalha. Então ele deixa de ser um indicador, ele passa a ser um estruturador. Todo investidor é um tomador de crédito. Né? Todo. Então, ou quase todo, né? Mas na nossa experiência o que a gente vem enxergando é que, de fato, todos eles acabam tomando crédito. Então, isso acaba trazendo um movimento novo para o mercado, né? E a distribuição ela começa a ser mais, eu não digo descentralizada, mas ela, assim como o BaaS trouxe uma relevância muito grande para aqueles caras que emprestavam dinheiro, a tokenização hoje ela vai trazer uma relevância muito grande, tá, para quem tem a distribuição e quem tem relacionamento. Então, o gargalo ele existe por conta da distribuição está muito centralizada em poucos canais, mas esses canais eles estão também saindo de onde eles estão porque já não estão mais satisfeitos da maneira que operam. Né? Então, a mudança de mercado vai ocasionar um resultado muito positivo nesse destravamento de poucos canais e uma pulverização um pouquinho maior. E nessa sua visão para 2027, para onde tudo isso está indo? A tendência é uma integração total com o mercado tradicional. Né? O token vai deixar de ser protagonista. Digital assets cada vez mais vai ser um setor dentro das instituições cada vez maior, mas com um conhecimento super relevante. Por quê? Os profissionais do futuro dentro das instituições, né? Seja AI, seja a tokenização, seja qualquer nova evolução a partir da tecnologia, não é mais aquele cara que sabe isso aqui. É o cara que sabe conectar isso aqui com isso daqui. E o que a gente está falando aqui... Acaba sendo aquele questão do perfil mais generalista, né? O cara tem uma visão de todas as pontas, mas ele sabe orquestrar tudo isso. Tem uma inteligência de entender os detalhes de cada peça e conseguir conectá-las, tá? Porque a gente está falando de água e vinho, um mercado tradicional que é água e um mercado digital que é vinho. Desculpa, óleo e água. Né? Se fosse óleo e vinho estava mais fácil, mas a gente já está chegando nesse processo. Né? Então, o conhecimento dessas áreas é o que vai destravar também, tá, a aderência à infraestrutura para que as grandes instituições comecem a operar. Não como começar a operar de 3 anos para cá. Né? Vou fazer uma tokenização de um ETF.
vou fazer uma tokenização de um ativo imobiliário para distribuir aqui dentro do banco. Putz, não, aí você está pegando isso daqui totalmente descontextualizado com isso daqui e colocando ainda mais longe, entende? Então, o grande ponto do mercado é tudo isso vai se conectar com o mercado tradicional, já está acontecendo, né? E a evolução disso no final, na ponta, não vai mais se falar em token, vai se falar sobre investimento. E se alguém está começando agora, o que de fato essa pessoa precisa entender? Aí eu volto a pergunta para você. Esse alguém tem diferentes perfis. Esse alguém quem? E se a gente estiver falando do investidor, se a gente estiver falando do tomador, ou se a gente estiver falando quem está aqui no meio, né? Quem que é um novo papel. Se estivermos falando sobre o tomador, a oportunidade que ele tem é tomar um crédito mais barato, mas com as mesmas qualificações e as mesmas regras jurídicas, regulatórias e para poder executar uma oferta, tá? Ou seja, regras da estruturação. Se nós estivermos falando sobre investidor, o investidor ele tem uma visão mais transparente do ativo, né? E ele tem um controle maior, ele tem uma governança maior sobre o fluxo de pagamentos. Então, eu consigo diversificar meu investimento e trazer aqui uma parte desse dinheiro para uma renda fixa, por exemplo. Né? O brasileiro ama renda fixa, principalmente, né, no atual momento do país. E num cronograma de 6 meses, né? Ou pagamento 45 dias. E eu deixo em revolvência, então te dá mais autonomia, liberdade, mas, né, tudo depende também de quem está estruturando e quem está fazendo essa oferta, tá? Agora, se a gente estiver falando aqui do meio, né, que eu estou falando dos agentes de mercado, seja uma securitizadora, seja um empresário que queira uma infraestrutura, seja uma gestora, family office ou um banco, o principal ponto, tá, é entender a dor que possui. Então, hoje, juridicamente falando, existem muitas oportunidades. Você, fazendo uma alteração de um KNAI, muitas vezes, tá, para cumprir um papel dentro do fluxo de tokenização, onde você deixa de deixar dinheiro na mesa e passa a recebê-lo. Então, a gente faz muito bem esse diagnóstico, né, de entender a dor e um novo papel que esse agente financeiro pode cumprir no mercado. Tá? Eu diria que a gente hoje, né, não precisa mais convencer ninguém. Né? Então as conversas são muito mais maduras no sentido da evolução do mercado e hoje até tudo que a gente vem desenvolvendo. Né? Mas o trabalho assim, é quase que um trabalho de um arquiteto. Né? A infraestrutura ela existe, mas eu preciso entender qual que é a sua dor e como que a gente vai implementar a infraestrutura para solucionar a sua dor e te trazendo um caminho de oportunidades que talvez você ainda nem imagine. Né? Então, é isso. A tokenização ela é complexa, não é algo tão simples, principalmente quando a gente fala de um começo, no início de construção de infraestrutura, tá? Que para nós já não é tão início, mas o mercado, ele de fato, 2026, ele avançou muito, querendo compreender e expondo essas dores para nós também. E então, resumo geral, se eu for definir uma frase para quem está começando, procura a gente para a gente bater um papo e fazer um diagnóstico, né, mais preciso ali da dor e como que a infraestrutura pode solucionar essa dor, trazendo essas oportunidades. É isso aí. Esse é o primeiro episódio do Block BR Insights. Cássio, obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito bom. E vamos para os próximos, né? É isso aí. Até o próximo. Até o próximo.